E aí, pessoal, beleza? Bom, depois de uma longa data sem fazer vídeos sobre os ensinamentos, sobre, como eu falo assim, sobre reflexões, eu resolvi fazer essa paradinha aqui e fazer um vídeo sobre uma passagem que todos nós conhecemos, que é a multiplicação dos pães e a multiplicação dos peixes, né? Que é bem conhecida por todas as pessoas. Então, primeiro eu gostaria de fazer a leitura e depois de fazer a reflexão. Sei que o processo da leitura ela é cansativa, mas é necessário para nós reativarmos a nossa memória, a sequência, a narrativa do acontecimento. Então o tema é Jesus alimenta uma multidão. Depois disso, Jesus atravessou o lago da Galileia, que também é chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque eles tinham visto os milagres que Jesus tinha feito, curando os doentes. Ele subiu um monte e sentou-se ali com os seus discípulos. A Páscoa, a festa principal dos judeus, estava perto. Jesus olhou em volta de si e viu que uma grande multidão estava chegando perto dele. Então disse a Filipe: onde vamos comprar comida para toda esta gente? Ele sabia muito bem o que ia fazer, mas ele disse isso para ver qual seria a resposta de Filipe. Filipe respondeu assim: para cada pessoa poder receber um pouco de pão, nós precisaríamos gastar mais de 200 moedas de prata. Então um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino que tem cinco pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: digam a todos que se sentem no chão. Então todos se sentaram. Havia ali muita grama naquele lugar. Estavam ali quase 5.000 homens. Em seguida Jesus pegou os pães, deu graças a Deus e os repartiu com todos. E fez o mesmo com os peixes, e todos comeram à vontade. Quando já estavam satisfeitos, ele disse aos discípulos: recolham os pedaços que sobraram, a fim de que não se perca nada. E eles ajuntaram os pedaços e encheram 12 cestos com o que sobrou dos 5 pães. Os que viram esse milagre de Jesus disseram: de fato, este é o profeta que devia vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que queriam levá-lo à força para o fazerem rei, então voltou sozinho para o monte. Então, olha só, essa passagem, essa narrativa, ela é extremamente interessante, né? E se fôssemos fazermos várias reflexões, seríamos várias reflexões. Então eu li João 6, tá? Capítulo 6, do 1 até o 15. Então, uma das principais reflexões é: Jesus, por ele ser filho de Deus, pelo poder de Deus, ele fazia muitos milagres, muitas curas, muitas maravilhas. Então todos nós sabemos disso, nós que conhecemos um pouco da palavra de Deus, né? Sabemos disso. Então ele atraía multidões. Então onde Jesus estava, a multidão queria estar perto dele, porque a necessidade do ser humano, a necessidade das pessoas, fazia com que elas estivessem perto de Jesus. Então, às vezes as pessoas estavam precisando de uma palavra, às vezes elas estavam precisando de uma cura, de um milagre, de uma libertação. Então, elas sabiam que Jesus poderia dar a ela tudo isso. Então, elas se achegavam a Jesus. Então, hoje em dia, muitas pessoas, muitos de nós, muitas vezes, nos aproximamos de Jesus por algum interesse. Então, aquela multidão também se aproximava de Jesus por interesse. Então, não é um foco de nós estarmos qual é a maneira que vamos nos aproximar de Jesus. Não importa, às vezes sim, nós vamos nos aproximar por interesse. E às vezes pelo interesse, pela nossa necessidade, aquilo que vai ser saciado, aquilo que vai de acordo com a nossa necessidade, ela vai acontecer, seja a cura, seja uma multiplicação, seja um trabalho, alguma coisa que eu preciso, eu me aproximo de Jesus por uma necessidade, e aquilo vai ser suprido, então eu permaneço. Muitas vezes eu sou suprido na minha necessidade e saio, às vezes eu estou perto de Jesus porque realmente eu amo, eu tenho interesse com ele. Então aquela multidão era uma multidão que estava interessada em Jesus, no que ele fazia. Não necessariamente
no que ele era. E os discípulos realmente que estavam com Jesus, eles estavam mais num círculo mais, mesma hora que eles conheciam, eles não conheciam. Faz parte, né? Que nós, como cristãos também, muitas vezes nós caminhamos com Jesus e muitas vezes nós o conhecemos tão intensamente, ao mesmo tempo não o conhecemos. São os altos e baixos da nossa caminhada com Jesus. Mas aqui, aquela multidão, ela estava realmente interessada em estar perto de Jesus. E quando ele viu que aquela multidão começou a surgir como se fosse num show, né? Que o artista chega ali, tem pouca gente aqui, depois vai acontecendo que muita gente vai chegando, nossa, quando você vê tem uma multidão. E às vezes a gente olha no Facebook, as pessoas que fazem eventos, fazem shows, que eles fazem assim, eles gravam o local totalmente vazio, depois eles fazem aquele efeito todo lá e aparece o local totalmente cheio. Então foi isso que aconteceu. A mesma hora que estava vazio o local que Jesus estava, depois ele viu que estava tudo muito cheio. E aí aconteceu o seguinte, que Jesus viu aquela multidão e ele fez um teste com aquela pessoa que acho que ele pensava assim, esse cara aí é bom de matemática e eu vou conversar com ele para ver o que ele fala. Jesus olhou em volta de si, tal, viu a multidão, e aí ele falou pro Filipe, onde vamos comprar comida para toda essa gente? Ele sabia muito bem o que ia fazer, mas disse isso para ver qual seria a resposta de Filipe. Então o Filipe com certeza era aquela pessoa, aquele matemático assim, né? Quando você fala, quanto que é tanto mais tanto, tanto vezes tanto assim, ele já faz aquela conta rápida de cabeça. Então o Filipe disse assim, para a gente ter noção, né, do que realmente, o que é a multiplicação. Então essa matemática que Jesus fez com que Filipe ele calculasse, é para nós termos a noção do que seria necessário para suprir toda aquela, o dinheiro necessário para suprir a necessidade, a fome de toda aquela pessoa, de toda aquela multidão, todas aquelas pessoas, né? Então ele disse assim, ó, para cada pessoa poder receber um pouco de pão, nós precisaríamos gastar mais de 200 moedas de prata. Então quer dizer, gastar muito dinheiro, porque a multidão era grande, porque estima-se que eram 5.000 homens, então 5.000 homens, aí você tira mulheres e crianças. Você pensa bem, Timburi não tem 3.000 habitantes, então quer dizer, é muito mais do que uma população da nossa cidade. Você pensou, todas essas pessoas em volta de Jesus para serem alimentadas, é muito dinheiro, não tem nem noção de quanto de dinheiro que seria gasto para alimentar toda essa população, todo esse público, né? Um grande público, maior do que a nossa cidade, quase o dobro, né, de habitantes da nossa cidade que estava lá para ouvir Jesus e serem atendidas as suas necessidades. Então o Filipe, que era um matemático ali, ele calculou, para nós termos a noção do tamanho, da proporção do milagre que Jesus fez naquele momento, né? Ele fez isso, mas Jesus já sabia o que ele ia fazer, mas ele perguntou para o matemático ali, para termos a noção, né? Essa é a minha opinião. Aí então, um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse, peraí, tá aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Pensa, gente. Vamos pensar. O André, né? Eu não sei, isso é um ponto de vista meu, né? Se eles estavam lá, cerca de 5.000 homens, muita gente, eu não sei como que ele descobriu esse menino em meio à multidão, né, com 5 pães e 2 peixes. Pera aí, como que ele conseguiu descobrir que no meio daquela multidão havia um menino com 5 pães e 2 peixes? Com certeza isso não relata aqui, mas eu penso que o André, ele teve que caminhar no meio da multidão, ele teve que sentir aquela multidão, ele teve que estar perto daquela multidão, ou uma multidão que estava realmente se aproximando, pessoas que estavam chegando, e ele foi acolhendo aquelas pessoas, ou foi tentando ver ou contar, fazer um censo ali para contar quantas pessoas tinham, não sei qual que é, mas o que importa é que, na minha opinião, ele estava em contato direto com aquela multidão, com aquele público, porque para ele saber que tinha um menino ali no meio, né, ele teve que ter esse tete a tete, esse contato.
esse contato aqui em pele, de contato com o ser humano, com as pessoas, não aquela pessoa distante, né, que dá aquela, né, que se distancia do seu público. Não, ele realmente estava ali porque ele viu de perto um menino que tinha uma criança, que tinha, né, os 5 pães e os dois peixinhos. Então, aí Jesus falou que era pro pessoal se sentar, para não ficar cansado, para não ficar em pé, para não se cansar, tal. Ele pediu para todos se sentarem. Aqui fala que estavam ali quase 5 mil homens, como já foi falado. E em seguida, Jesus pegou os pães, deu graças a Deus e os repartiu com todos. E fez o mesmo com os peixes. Então, olha só. O menino, com certeza, aquele menino, ele de coração, que é uma criança, a criança, ela é tão assim inocente que eu não tenho certeza que quando foi pedido para ela os 5 pães e os 2 peixes, ele pensou assim, mas eu vou ficar sem comer, né? Eu vou ficar sem comer, então quer dizer, tudo o que ele tinha naquele momento, tudo que ele tinha de alimento, porque de acordo com a pesquisa do André, ali só havia um menino com 5 pães e 2 peixes, que é bem simbólico também o pão, né, que representa que Jesus é o pão da vida, os peixes, que significa os discípulos que eram pescadores e depois serão pescadores de almas, então é bem simbólico o pão e o peixe, né? Então aquela criança, ela realmente deu tudo o que ela tinha, né, que era o lanchinho dele. E realmente, às vezes a criança é muito egocêntrica, né? Ela é inocente, mas ao mesmo tempo tem aquela fase egocêntrica. Ah, mas é meu, eu não vou dar meu pão. Mas ele se sentiu tocado, né? E deu. E até porque ele se sentiu tocado e doou tudo que ele tinha. E através dessa doação, Jesus ele fez o milagre da multiplicação, né? Onde que ele multiplicou os 5 pães e os 2 peixes, né? Então aí, ó, todos comeram à vontade. Quando já estavam satisfeitos, ele disse aos discípulos: recolham os pedaços que sobraram, a fim de que não se perca nada. Eles juntaram os pedaços e encheram 12 cestos, que que sobrou dos 5 pães. Os que viram esse milagre de Jesus disseram: de fato, este é o profeta que devia vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que queriam levá-lo à força para fazerem rei. Então, voltou sozinho para o monte. Então quer dizer, o contato com as pessoas é muito importante. E hoje em dia nós estamos perdendo esse contato, esse convívio, esse tete-a-tete, esse convívio, esse pele a pele, esse contato visual, contato com as pessoas tem se perdido, né? Então isso tem que voltar a ser trabalhado em nossas vidas. Eu falo por mim, porque eu tenho muita dificuldade, para ser bem sincero, no convívio social, né? Então essa dificuldade, ela existe, não existem pessoas que elas gostam de estar no contato com as pessoas, mas hoje em dia, pela tecnologia, nós nos distanciamos. A tecnologia, ao mesmo tempo que ela me aproxima de vocês que estão assistindo, ela distancia, porque quando eu estou perto de alguém, eu estou com o celular na mão, porque, tipo, assim, não me incomode, porque eu não quero dar a minha atenção para você, não quero dar meu tempo para você, não quero dar o que eu tenho para você, eu quero dar para tecnologia, porque é algo mais frio, porque é mais legal, mais interessante. Você não é tão interessante. Então, quer dizer, as relações humanas, elas vão se perdendo. Aquele menino, ele doou tudo que ele tinha, ele ofertou tudo que ele tinha. Então, muitas vezes nós não ofertamos o que nós temos no momento em que nós estamos com as pessoas que estão à nossa volta. Então, isso é muito chocante para mim, porque eu preciso aprender a ter esse contato com as pessoas, seja em todas as áreas da minha vida, seja na família, seja com os amigos, seja com as pessoas com as quais eu trabalho. Então, esse contato é muito importante. Por quê? É o resgate do que Jesus fazia. Jesus, ele estava em meio a multidões. Ele tocava nas pessoas, ele olhava no olho das pessoas, então ele se importava com as pessoas, ele tinha esse resgate de relação social, ele tinha esse contato com as pessoas. Então, mas naquela época não existia nada, não existia tecnologia. Sim, não existia tecnologia. Mas e se Jesus estivesse hoje aqui, viesse hoje na Terra, se ele tivesse vindo com toda a tecnologia, com certeza ele iria propagar o Evangelho também
através das mídias, através de tudo que nós conhecemos da televisão, da internet, de tudo ele usaria. Mas eu tenho certeza que ele também teria aquele contato, né, assim, de pele com o ser humano, conosco, com cada um, né? Então aquele rapaz, o André, com certeza ele teve esse contato com as pessoas. E nós vimos aqui também, nós podemos analisar aqui que Jesus, ele se preocupa com as nossas necessidades, ele supre as nossas carências e as nossas necessidades. Mas ao mesmo tempo, quando ele supre as nossas carências, nossas necessidades, ele vai poder entender que existem pessoas que querem estar com ele só simplesmente para receber a cura, para receber um emprego, para receber isso, para receber algo que é do seu interesse. Tanto é que quando Jesus fez aquele milagre, mais aquele milagre da multiplicação, eles queriam que Jesus fosse um rei deles, eles fossem assim, nossa, mas esse cara é um profeta, esse homem é um rei, então ele tem que estar com a gente, porque vamos usufruir do que ele tem, como se ele fosse um mágico, ele faz as coisas acontecerem, então quer dizer, nós não vamos ter problema nenhum. Então ele começou a perceber isso, porque existem várias pessoas que querem usar de Jesus, usar dos benefícios de Jesus. Então ele sabia disso, ele sabia. Então as pessoas queriam essas benéfices para eles, né? De ter Jesus ali. Então, muitas vezes nós temos esse interesse de termos Jesus, usarmos Jesus de acordo com, para suprir as nossas necessidades. Sim, ele vai suprir, mas será que é só isso? Será que é só isso que Jesus pode oferecer para nós? Não tem muito mais do que isso, do que suprir as nossas necessidades, suprir algo que nós estamos precisando, seja em qual área for, como eu já falei, não adianta ser repetitivo. Não, nós precisamos de muito mais, né? Nós precisamos de mais, queremos mais de Jesus, não uma visão terrena, mas uma visão de onde eu vou depois que eu partir, depois que eu morrer, depois que Jesus voltar. Então eu tenho que parar para analisar a minha vida além deste mundo, porque ele mesmo disse para Pilatos, se não me engano, que o reino dele não é deste mundo. Então quer dizer que o nosso reino também não é deste mundo. Nós estamos aqui de passagem. Então nós temos que analisar transcendência, fazer uma visão transcendental, ir além do que das coisas terrenas. Nosso foco tem que estar voltado para o reino de Deus, a nossa casa que é o céu, e Jesus é esse passaporte. Então é isso que nós temos que realmente com isso que nós devemos ocupar a nossa mente. Não é fácil, porque nós queremos muitas vezes que Jesus ele supra as nossas necessidades, ele vai suprir, né? Mas ele sonda o nosso coração, porque muitas vezes ele não vai suprir, porque enquanto nós estamos ali com ele pedindo, nós estamos ali com ele, mas a partir do momento que muitas vezes nós conseguimos o que nós queremos, nós já nos distanciamos. A mesma coisa, eu lembro quando era criança, quando eu queria alguma coisa do pai, né, mais o pai do que da mãe, eu agradava o meu pai para conseguir aquilo que eu queria. Vamos supor, eu quero esse estojo aqui, então eu começava a fazer tudo que o pai queria para agradar, para conseguir. Depois que eu conseguia, o tratamento já não era mais igual. Então no reino de Deus acontece isso também, com o nosso pai, com Deus também acontece isso. A gente agrada a Deus, consegue aquilo que quer, depois não agradece, depois vira as costas, ou não, né? Depende muito da pessoa. Então, olha quanta coisa que a gente pode discutir, que a gente pode refletir diante de um texto de 15 versículos. Quanta coisa. E eu sei que teria muito, muito, muito mais para ser conversado, para ser discutido, para ser refletido. Então, mas o foco principal, né, como a gente já passeou fez várias reflexões num único vídeo, mas é isso, o contato com as pessoas é essencial. Como Felipe, como André, ele teve o contato de saber que naquela multidão havia um menino. Então, para isso, ele teve que andar em meio à multidão. E em meio à multidão, nós vamos sentir a necessidade deles. Em meio à multidão, nós vamos sentir a necessidade. E aí, nós vamos levar as necessidades, levar para elas Jesus, né? Levar para ela Jesus. Então, todas as pessoas estão desacreditadas. Então, quando a gente se envolve com o público, nós vamos sentir a necessidade. Então, como André,
ele andou pelo público, teve o contato e descobriu aquele menino. Então nós vamos descobrir pessoas necessitadas, vamos descobrir pessoas aptas a se doarem para o reino. Então esse contato é um contato físico. Claro que na mídia a gente pode mobilizar encontros, isso e aquilo, mas fica forte o contato pessoal com as pessoas que estão à nossa volta, com o nosso público, com a nossa família, com nossos amigos, com nossos colegas de trabalho. Então, o contato é muito importante, beleza? Então é esse ponto que ficou bem forte para mim dessa passagem, embora né, foram geradas várias reflexões, mas esse foi um ponto chave, beleza? Eu sei que o vídeo está ficando extenso, às vezes a pessoa não terá paciência de assistir, mas se tiver curiosidade, dá uma clicadinha aí, assista, compartilha, comenta, tá bom? E você vai ajudando aí a levar também a palavra de Deus a todas as pessoas. Então eu quero desejar para vocês um bom domingo, né, um bom almoço, fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus e até um próximo vídeo, beleza? Tamo junto. Fui.